Olá! Hoje nós vamos aprender alguns pontos básicos para fazer crochê. A primeira coisa que é importante saber quando a gente vai começar a aprender crochê é que para cada espessura de fio que a gente vai usar, existe uma agulha com a numeração adequada. Normalmente, quando a gente compra um fio, vem uma indicação de tamanho de agulha que deve ser usada. Nesse caso, a agulha que deve ser usada para esse fio é de 2 mm a 4 mm. No caso, eu vou usar uma 3,25 mm. Vamos lá! A primeira coisa que precisa aprender é como segurar o fio na mão. Normalmente eu seguro assim, cada um vai encontrar a melhor maneira de firmar o fio na sua mão. A maneira que eu encontrei para fazer isso é segurar na palma da mão o fio, envolver no indicador, passar por baixo do dedo médio e prender por baixo. Como se faz o primeiro ponto? Passa a agulha por baixo do fio, gira, laça o fio que vem do novelo e passa por dentro dessa argola que a gente fez. Esse é o primeiro ponto. A partir desse, nós começamos a fazer os pontos básicos do crochê. O primeiro ponto básico é a correntinha. O que significa a correntinha? Laça no fio que vem do novelo e passa por dentro da argola que a gente já fez. E assim sucessivamente. Passa por baixo do fio e passa por dentro da argola. Por baixo do fio, por dentro da argola. Esse ponto se chama correntinha porque ele vai formando uma corrente. E esse ponto é básico para qualquer ponto, para qualquer trabalho em crochê. Nós fazemos quantas correntinhas nós queremos, dependendo do tamanho do trabalho. A partir das correntinhas, nós podemos fazer vários outros pontos. Para fazer um trabalho reto, nós precisamos levantar os pontos aqui para fazer a próxima carreira. Para fazer o ponto baixo, que é o próximo ponto que eu vou ensinar, nós devemos fazer a partir da segunda correntinha da carreira de baixo. Introduzimos a agulha na correntinha, puxamos o fio que vem do novelo, passamos por baixo e ficamos com duas argolas na agulha. Laçamos o fio, introduzimos por dentro dos dois pontos que tínhamos na agulha e ficamos com um só. Novamente, introduzimos na correntinha de baixo, puxamos o fio, ficamos com duas alcinhas, puxamos o fio, passamos por dentro dos dois pontos. Esse é o ponto baixo. Introduzimos, puxamos o fio que vem do novelo, ficamos com duas alcinhas, laçamos, passamos pelos dois. Ponto baixo. Ponto baixo é sem laçada, introduzir na correntinha, laça o fio que vem do novelo e fica com ponto baixo. Vou terminar essa carreira toda em ponto baixo para nós fazermos o próximo ponto, na próxima carreira. Se você tem dificuldade de acompanhar os pontos e você está assistindo pelo YouTube, você pode ir nas ferramentas de configuração, escolher a velocidade de reprodução. Você pode diminuir ou aumentar a velocidade de reprodução. Se você quer acompanhar com mais tranquilidade o passo a passo do ponto, você pode clicar nos três pontinhos acima do vídeo, à direita, escolher a velocidade de reprodução que melhor lhe agrade. É só uma dica. Vamos para a próxima carreira, onde nós vamos fazer o ponto alto. Viramos o trabalho. O ponto alto é assim. Uma laçada antes de introduzir na carreira de base. Introduzimos no próximo buraquinho da carreira de base, laçamos o fio que vem do novelo, ficamos com 3 alcinhas na agulha. Laçamos, tiramos duas de uma vez, ficamos com duas. Laçamos, tiramos as últimas duas. Esse é o ponto alto. Mais uma vez. Uma laçada, introduzimos no próximo buraquinho da carreira de base, ficamos com 3 laçadas na agulha. Laçamos do fio que vem do novelo e tiramos duas. Ficamos com duas, laçamos, tiramos as outras duas. Esse é o ponto alto. Vou terminar toda essa carreira em ponto alto para depois ensinar o próximo ponto
dentro dos pontos básicos do crochê. Viramos o trabalho. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é o seguinte: introduzimos no buraquinho da carreira de baixo, puxamos o fio que vem do novelo, ficamos com 2 alcinhas na agulha. Não damos nenhuma laçada e tiramos uma alcinha por dentro da outra. Introduz no buraquinho da carreira de baixo, laço o fio que vem do novelo, ficamos com 2 alcinhas. A primeira alcinha passa por dentro da segunda e é o ponto baixíssimo. Esse ponto normalmente é usado para acabamento. Agora eu vou ensinar um início de trabalho chamado círculo mágico. Ele é feito quando vai se fazer trabalhos circulares em crochê. Por que é círculo mágico? Porque a gente começa o trabalho já num círculo, sem precisar fazer as correntinhas. Prendemos o fio nos dedos, na base dos dedos, giramos por cima do indicador e do dedo médio, passamos por baixo cruzando, voltamos, prendemos aqui, agulha por baixo desse primeiro, puxamos o segundo, giramos, laçamos no fio que vem do novelo e puxamos por dentro da argolinha. E temos um círculo. Por que é círculo mágico? Já vamos ver. Vou fazer 6 pontos aqui dentro desse círculo para ser o início do nosso trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxamos o fio que sobrou, não o fio que vai para o novelo. O fio que sobrou, puxamos e fecha um círculo. Por isso chamamos de círculo mágico. A partir daqui nós podemos continuar o nosso trabalho de forma circular. Agora nós vamos fazer o início de uma peça onde se usa esse círculo mágico. Vamos dar o início a um suplar. Nós temos aqui 8 pontos de base nesse círculo mágico. Como nós sabemos que temos 8 pontos? Cada vezinho desse é um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos de base para iniciar um suplar. Agora nós vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Como se faz? Introduz a agulha na cabeça do ponto anterior, que é o primeiro ponto dessa carreira. A cabeça do ponto de base tem esses 2 fiozinhos. Introduzimos ali, laçamos o fio que vem do novelo, puxamos por baixo, ficamos com 2 alças na agulha. E tiramos assim, ponto baixo, baixíssimo, que nós aprendemos anteriormente. Puxamos bem o fio aqui, para esse círculo aqui ficar bem fechadinho. A próxima carreira vai ser de ponto alto. Para iniciar uma carreira em ponto alto, nós fazemos 2 ou 3 correntinhas, dependendo do tipo de ponto que você tem. Se o seu ponto é mais apertado, pode ser 3 correntinhas. Se é mais frouxo, 2 correntinhas. Eu fiz 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vão ser o primeiro ponto dessa segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós fazemos 2 pontos sobre cada ponto de base da carreira anterior. Temos esse primeiro ponto. Vamos fazer um ponto alto. O ponto alto que nós aprendemos é assim. Laçada, introduzimos no ponto de base, puxamos o fio que vem do novelo, ficamos com 3 alcinhas. Laçamos, tiramos 2, ficamos com 2, laçamos, tiramos as outras 2. Temos 2 pontos nesse primeiro ponto de base. Por que eu estou fazendo 2 pontos em cada ponto de base? Porque o trabalho circular ele precisa de aumentos, senão o trabalho vai ficar enrugado. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos
para dar um aumento nessa segunda volta. Ponto alto. Laçamos, introduzimos no ponto de base, puxamos, ficamos com 3 alcinhas. Laçamos, tiramos 2, ficamos com 2, laçamos, tiramos as outras 2. Mais um ponto no ponto de base. Estamos fazendo ponto alto para essa segunda carreira de um trabalho que vai se tornar um suplá. Laçamos, ficamos com 3, tiramos 2, tiramos mais outra. Laçamos, introduzimos, é o segundo ponto desse aumento. 2 pontos em cada ponto de base. Vamos para o último ponto dessa carreira. Introduzimos, puxamos, laçamos, tiramos 2. Laçamos, tiramos os últimos. Para o fechamento dessa segunda carreira, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Um ponto baixíssimo, onde nós laçamos a cabeça do ponto de baixo, puxamos o fio e fazemos um baixíssimo, sem laçadas. Fechamos a segunda carreira. Agora, para cada carreira desse ponto circular, nós precisamos fazer aumentos, porque senão nosso trabalho fica enrugado. Vamos subir 3 correntinhas, que seria o primeiro ponto da próxima carreira, para seguirmos fazendo pontos altos. Laçamos, introduzimos no de baixo, puxamos, laçamos, tiramos 2 alcinhas, laçamos, tiramos as outras 2. Nessa carreira de base, nós temos um aumento a cada ponto. Nessa próxima carreira que vamos fazer um ponto e um aumento sobre cada ponto de base. Um ponto sobre esse, um aumento sobre esse. Temos 2 pontos no mesmo ponto aqui. Um ponto alto sobre esse, um aumento sobre esse. Para o nosso trabalho ir aos poucos, tomando a forma circular. Um ponto aqui, um aumento nesse de baixo. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Aumento significa 2 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto, um aumento. E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira.
Terminamos essa carreira e vamos fechar com ponto baixíssimo, introduzindo a agulha na cabeça do ponto de baixo, puxamos e puxamos direto pelo outro sem laçar. Já temos 3 carreiras nesse início de trabalho.